todos se meteram na minha vida. Ó, começou a gravar, tá vendo? Estamos gravando, atenção, claquete, gravando. Agora a gente começa a aula oficialmente, né? Google intrometida, isso mesmo, ela se mete em tudo. Dá 10 horas, você viu aqui, quem estava aqui quando era 10 horas, ela falou, a hora de levantar e se alongar. Quando dá meio-dia, ela manda eu ir almoçar. Quando dá 4h45, 15 para 5, ela diz que é hora de encerrar a jornada e começar a pensar no jantar. É bem assim mesmo. Mas enfim. Mas é isso, viu, Júlia? Com relação à lista, é só gravar, colocar para gravar. Agora, o Instituto Federal fez a migração, ele migrou o sistema de e-mail, migrou todo para a plataforma do Google. Então, todos os professores agora, eu estou usando aqui, nessa nossa aula, eu estou usando a minha conta da Unicamp, né? Então, eu estou gravando aqui, mas pela conta da Unicamp. A partir dos próximos, eu vou começar já a usar. Fez a migração ontem. Ontem foi o dia da migração, que migrou todo o sistema do IFE para o Google Meet, para o Google, né? Inclusive o e-mail. Então, agora, todos os professores, quando abrirem pela conta do Instituto Federal, eles também conseguem fazer isso. E aí é só gravar. Quando termina a gravação da aula, ela gera automaticamente um relatório, incluindo o nome de todos que participaram da sala, entraram e saíram, né? Então, eu passo a lista e tal. Não, não perdeu, não. Ele fez a migração ontem. Ontem foi o dia limite, Cauane, para fazer migrou os conteúdos todos pro Google. Não perdeu, não. Ele fez a migração. Eu tenho. Minha caixa de mensagem está todos os e-mails meus estão arquivados lá. Não, não perdeu, não. Tá? Gente, vamos lá então. Agora. Bom, primeiro o seguinte, né? Com relação ao tema que a gente está estudando, a gente está acontecendo agora aí os Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos tradicionalmente se iniciam ao término dos Jogos Olímpicos de Verão, aí tem início uma semana depois, mais ou menos, tem início os Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos, ou as que a gente chama de esporte adaptado, eles começaram aí a acontecer no pós-guerra, né? Após a Grande Guerra Mundial. Por quê? Porque muita gente ficou mutilada, né? Dos combates de guerra. Gente que voltou com paralisia cerebral, porque foi vítima de bomba, de bala, de estilhaço, de alguma coisa. Ou pisou em mina e perdeu as pernas, perdeu o braço, as pessoas ficaram paraplégicas, ficaram todas deformadas em função da Segunda Guerra Mundial. E era um contingente muito grande, né? Vamos pensar que a Europa toda praticamente se envolveu nos combates da Segunda Guerra Mundial, né? Nos Estados Unidos também. E a partir daí, a primeira Olimpíada do pós-guerra é a Olimpíada de 1948 em Londres. Londres foi uma cidade que foi muito castigada, não foi ocupada pelos nazistas, pelo exército alemão, mas foi castigada com toneladas, milhares de toneladas de bomba. Eram bombardeios diários que aconteciam normalmente à noite. Vocês podem assistir. Eu estava vendo um filme esses dias, que era um filme que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, e era de justamente de um violinista polonês, judeu polonês, que foi levado para Londres durante a ocupação nazista. E vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial começa oficialmente com a ocupação da Polônia pelo exército alemão, né? E ali em 1939 se deflagra então a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha ocupou o leste ali e marchou em direção a Moscou, né? Durante a estratégia era ocupar a União Soviética, então, da época, justamente porque a União Soviética tem uma grande reserva de petróleo, né? Então eles estavam indo atrás do quê? De reserva de petróleo para poder sustentar aquele exército enorme, exército alemão, na Europa. Então eles ocuparam do leste todo ali, então os países do leste todos foram ocupados,
e eles vieram em direção ao Ocidente, e o principal país que eles ocuparam foi a França. E eles queriam ocupar a Inglaterra, mas eles não conseguiam, não conseguiram. Então eles bombardearam Londres durante toda o período da Segunda Guerra Mundial. Vocês imaginam, a gente está há 1 ano e meio, né, em pandemia e em confinamento, né? A gente está numa guerra, uma guerra sanitária, né? E a gente está aqui com a cabeça doida. Você imagina você ficar de 1939 a 1945 durante uma guerra, que é o que aconteceu na Europa, né, principalmente foi o principal cenário das batalhas, teve outros no Japão, teve também no norte da África, né, o Brasil teve navio afundado aqui na costa brasileira, que é quando o Brasil declarou guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, né, mas ela se concentrou, as grandes batalhas se concentraram na Europa. Então você imagina, Londres, que não foi ocupada, foi castigada e bombardeada toda noite, era sirene. O dia que vocês, alguém já foi a Londres aqui, de vocês, já conhece Londres? Se não conhece, o dia que vocês forem, é uma cidade que vale a pena se conhecer, né? Londres é uma cidade cosmopolita, uma cidade que inclusive lembra muito, São Paulo lembra muito Londres, né? Vamos lembrar que São Paulo também sofreu forte influência inglesa, né? Ali no final do século XIX, a primeira metade do século XX, né? A Estação da Luz ali, lembra muito Manchester, a cidade de Manchester. Mas Londres, se você entra no metrô, no subway, o underground, né? Subway é nos Estados Unidos, na Inglaterra é o underground, né? Então você vai pegar o metrô em Londres, você vai descer um buraco que não tem fim. Você começa a descer escada, 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 e você vai num buraco, é meio claustrofóbico, né? O metrô londrino. E na verdade, esses lugares do metrô, eles eram utilizados como abrigo anti-aéreo, né? Eram usados contra os bombardeios, porque a Londres foi destruída aí pelos bombardeios alemães ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? E não foi ocupada, mas foi destruída, bombardeada, né? E Londres sediou os primeiros Jogos Olímpicos do pós-guerra, em 1948, né? Londres cedia esses Jogos Olímpicos. Então foi assim um esforço muito grande de reconstrução da cidade e de construção das instalações para receber os jogos, né? Foram jogos aí da reconstrução, vamos dizer assim. E o pós-guerra, eles são muito importantes para a gente entender os Jogos Olímpicos da modernidade. Então nós temos os Jogos da Antiguidade, se a gente for dividir aqui do ponto de vista cronológico, histórico, para a gente entender melhor o sentido dos Jogos Olímpicos, nós vamos ter os Jogos Olímpicos da Antiguidade, da Grécia Antiga, que também tem subdivisões, né? Tem um livro, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó, chama A Paideia Grega. Olha a grossura dele, né? É uma verdadeira Bíblia. Ele foi escrito pelo Werner Jäger. Werner Jäger é um filólogo, pesquisador alemão, que foi pesquisar aí nos escritos, filólogo porque ele vai pesquisar nos escritos da língua originária, né, do grego. Então, o que ele encontrou lá, ele pesquisava em grego, né, e em egípcio também, antigo, nos hieroglifos lá, antigos do Egito, e outras línguas aí também que ele dominou. E ele escreveu esse livro que é extraordinário, me acompanha já há muitos anos, chama A Paideia Grega, né? A formação do homem grego. A paideia é a formação do homem grego. Paideia, vocês já devem ter ouvido essa palavra, e se depararem com ela novamente, ela quer dizer a educação grega. A educação na Grécia chamava-se paideia, né? E a Grécia é o berço aí da civilização ocidental, que a gente conhece aqui, podemos dizer assim, greco-romana, judaico-cristã, né? Essa civilização ocidental europeia que influenciou o Brasil. Então a gente tem muita influência do pensamento grego, né? Vamos pensar na democracia, vamos pensar nos filósofos gregos, aí no Aristóteles, no Platão, né? Sócrates, que não escreveu nada, mas ficou a cargo de Aristóteles e Platão principalmente, né? A própria medicina, né, com Galeno, que a gente conhece aqui, ela tem sua origem, apesar de ser remota, a gente remotar, fazer alusão ao Egito antigo, né, que desenvolveu a medicina, mas a Grécia é que desenvolveu os tratados de medicina,
né? Então vocês vejam que a democracia, a ideia de cidade, de cidadania, de educação, né? E os Jogos Olímpicos, né? Tem a sua origem lá na Grécia Antiga. A gente tem grande influência da Grécia Antiga, né? E os Jogos Olímpicos, então, eles têm ali, eles nascem na Grécia, né? E ele tem fases na Grécia. A fase de maior esplendor dos Jogos Olímpicos da Antiguidade é o chamado período helênico, né? Aí na Grécia Antiga. Então você vai ter livros, como por exemplo a Odisseia, né? De Homero, que é uma narrativa, né? Assim como a Bíblia é para os cristãos, né? Como o Torá é para os judeus, ou o, o Alcorão para os muçulmanos, né, ou o Novo Testamento para os protestantes, a Odisseia de Homero também é uma narrativa que conta um mito da fundação da sociedade grega. Né? E o Werner Jäger, esse escritor, filólogo alemão que escreveu a Paideia, a formação do homem grego, ele estudou muito, ele tirou muitas coisas dessas narrativas de Homero, né, principalmente a Odisseia de Homero, a Ilíada também, né, é uma trilogia que são narrativas mitológicas da formação da Grécia, do povo grego. Então seria o mito fundador da sociedade grega. Né? Então a gente tem aí os mitos. O mito fundador da sociedade cristã são as narrativas que envolvem o aparecimento de Jesus Cristo, né? Que de fato existiu, há provas empíricas, materiais de que Jesus existiu de fato na região da Palestina, né, ali no Oriente Médio. Então, assim, o Velho Testamento, você divide o Velho Testamento, antes de Cristo, né, que tem muito a ver com o Torá judeu, e o Novo Testamento, que é depois de Cristo, né, do aparecimento de Cristo. Então, é um mito que dá origem à civilização cristã, né, ou ao cristianismo, vamos dizer assim. Né? Na Grécia, então, o Homero é o grande cara que escreveu aí sobre o mito da formação do povo grego. Né? Então, ele é essa figura. Assim como você vai encontrar mitos fundadores na Índia, né? Quem conhece um pouco a cultura indiana vai ver Shiva, né? Vai ver lá alguns mitos fundadores, assim como você tem mitos fundadores na China, no Japão, né? Então a civilização, assim como os índios, agora inclusive os índios estão lá em Brasília, os índios também têm seus mitos fundadores, assim como a África tem os seus mitos fundadores, né? Também aí nos orixás, né? Na natureza. Então, assim, as sociedades, as civilizações têm mitos fundadores, ou uma cosmovisão, uma forma de narrar a origem do seu povo, né? Da sua civilização. Né? E para nós, no Ocidente, a nossa influência é muito grande da Grécia Antiga. Né? Os Jogos Olímpicos, então, remontam da Antiguidade. Seria um mito fundador da civilização ocidental também. Se estendeu para além da Grécia, para a civilização ocidental. Né? Então, nós temos os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que eles eram jogos e tinham um caráter, como está escrito aqui na apresentação, né? Ele tinha um sentido ritualístico, ou seja, era uma forma de homenagear os deuses do Olimpo. E o maior deus do Olimpo era Zeus. Né? Esse era o maior, o principal deus do Olimpo. Né? Eles eram uma sociedade politeísta, né? Não é uma sociedade como uma sociedade cristã que acredita num Deus, né? Ou também a sociedade cristã a gente vai, Deus, né? O Todo-Poderoso, Absoluto, o Filho, né? Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Seria essa tríade da sociedade cristã. Né? A sociedade grega era uma sociedade politeísta, né, que tinham vários deuses, vários mitos, mas Zeus era o deus mais poderoso de todos. Então, os Jogos Olímpicos homenageavam Zeus, os deuses do Olimpo. Né? Isso durou até a sua extinção ali, por volta de 300, 400 depois de Cristo. Né? Os Jogos Olímpicos foram interrompidos pela ocupação romana. Né? Então, os Jogos Olímpicos da Antiguidade ganharam outro significado, ganharam outros sentidos. E foram retomados, então, né? Eles foram retomados ali por volta de 1896. Em 1894, o Pierre de Coubertin, né, um francês, vamos pensar aí já na virada do século XIX para o século XX, por volta de 1894, foi quando se criou o que seria hoje o Comitê Olímpico Internacional.
e se propuseram, então, foi proposto a retomada dos Jogos Olímpicos, né, aos moldes do que eram na antiguidade, como uma forma de homenagear a civilização. Esse período ali, na virada do século XIX e começo do século XX, é chamado de Belle Époque. A França era a grande referência para o mundo francofânico, ou é, é, francônico, né? De forte influência do pensamento francês. Para você ter uma ideia, a língua que se falava, a língua que se lia no mundo, se você pegar alguns autores, por exemplo, vou pegar aqui o Fernando de Azevedo, que é uma figura importante na sociologia do Brasil e que ajudou aí a pensar a escola nova, né? Ali no começo do século XX. Todos eles liam em francês. O Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, é um sociólogo, dava aula em francês. A Universidade de São Paulo, aqui, a USP, que foi criada em 1934, a comissão que veio para cá para abrir a Faculdade de Educação, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, hoje a FAFELESH, foi uma comitiva da Universidade de Sorbonne, né, que tinha os irmãos Roger Bastide, Lévi-Strauss, né, essas figuras da França foi que ajudaram a formar a Universidade de São Paulo, a USP, né, e Palais Français, né, então o francês, a França foi o grande país por várias razões. Primeiro, a Revolução Francesa, né, 1795, 1797, que triunfou, né, sob os lemas de liberdade, igualdade e fraternidade. A França foi o país aí que teve grande influência no mundo. A Estátua da Liberdade, né, que vocês sempre veem em filmes lá em Nova York, ela foi um presente dos franceses para os americanos quando eles fizeram a guerra de independência e declararam a República Norte-Americana, né, a República Democrática dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, né. Então eles receberam como homenagem o primeiro país que declarou uma república, né, a se libertar da dominação inglesa, e eles receberam como presente uma estátua, a Estátua da Liberdade, né, que é um presente dos franceses para os norte-americanos, está lá em Nova York, né, fixada lá no Rio Hudson, né, então, assim, os franceses influenciaram muito o pensamento contemporâneo, né, e não à toa, Pierre de Coubertin é o grande mentor aí dos Jogos Olímpicos da modernidade, que foram retomados aí em 1896, justamente em Atenas. Os primeiros jogos foram realizados em Atenas. O jogo era para ser em Paris, né? Mas eles resolveram fazer em Atenas justamente para homenagear os Jogos da Antiguidade. Mas em 1900, os jogos foram realizados em Paris. E Paris, ela realizou também nesse período da Belle Époque, a Bela Época, né, como eles chamam, aí de retomada, era uma grande ode para o capitalismo, na verdade, para o desenvolvimento do capitalismo, né, naquele período ali do começo do século XX, ali por volta de 1900, então os Jogos Olímpicos são realizados em Paris, durante também a realização da Feira Internacional de Paris. E nesse período é inaugurado o quê? Um outro símbolo, a gente falou aqui da torre da Estátua da Liberdade lá em Nova York, um outro símbolo é inaugurado em Paris, que é o quê? A Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel, que é uma torre sensacional também, uma obra de arquitetura e engenharia humana extraordinária. Não à toa é um dos grandes monumentos do planeta, assim como é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Estátua da Liberdade, né? As pirâmides do Egito, né? As muralhas da China, né? São grandes símbolos do mundo, da engenharia, da arquitetura humana, né? Então a Torre Eiffel também em Paris é um desses grandes símbolos e foi inaugurada justamente ali no período que se realizou os Jogos de Paris, em 1900. Era chamada Belle Époque, né? Período aí de grande otimismo com o desenvolvimento do capitalismo no mundo, né? Tem que pagar para subir. E agora ainda tem o risco de ataques terroristas, então é cheio de polícia lá em cima, né? Eles têm um medo desgraçado de suicídio, né? O pessoal se jogar lá de cima, ou de explosões. Então tem revista, você tem que pagar para entrar, e tem uma revista que é rigorosíssima, mas é linda. A Torre Eiffel, o dia que vocês tiverem a oportunidade de irem a Paris, não deixem de ir à Torre Eiffel. É linda, é alta, é uma obra impressionante, né, de ferro, toda ela em aço, uma construção incrível. Assim como Paris é uma cidade extraordinária, né? E
conhecida como a Cidade das Luzes, justamente por causa do iluminismo, esse movimento científico que nasceu ali junto com os enciclopedistas. Então, um dos seus grandes expoentes foi o Jean-Jacques Rousseau, que ajudou a pensar a educação também como a gente conhece hoje. Então, Paris é uma cidade extraordinária, ali à beira do rio Sena, com seus bares e cafés, e é uma cidade também muito linda, muito bacana de se conhecer, um berço também aí do pensamento moderno iluminista, né? Então, vale a pena também, o dia que vocês tiverem a oportunidade, de irem a Paris e subirem até a Torre Eiffel. Mas isso ali tudo, né, em 1900, os Jogos de Paris, né? E os Jogos Olímpicos, na verdade, a gente pensar o esporte moderno, ele não tem nada a ver com aquilo que era praticado na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Já falei aqui, os Jogos Olímpicos da Antiguidade tinham como principal objetivo aí a homenagear os deuses do Olimpo, principalmente Zeus, né? Mas eles tinham muito as crianças na Grécia Antiga, eles eram educados, quem não era cidadão era escravo, né? Os cidadãos, né? Os cidadãos na Grécia Antiga eram aqueles que tinham direito à educação, né? E que tinham direito a participar dos Jogos Olímpicos. Quem não era cidadão era escravo, né? Então só podiam participar dos Jogos Olímpicos os cidadãos. As crianças, homens, né? As mulheres também eram proibidas de participar dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Eram só os meninos que eram educados para os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, eles não eram esporte como a gente conhece hoje, né? Eram modalidades que desafiavam esses atletas, vamos dizer assim, que participavam dos Jogos Olímpicos, né? Então você tinha a luta, corrida de bigas, né? Você tinha a maratona, você tinha lançamento do disco. Então, assim, as competições do atletismo talvez sejam as competições, e a luta greco-romana, né? O pugilato também, uma coisa semelhante ao que é o boxe hoje, né? E as provas de atletismo, incluindo a maratona, talvez sejam as grandes heranças dos Jogos Olímpicos, né? Então, o atletismo, o lançamento do disco, tem a estátua famosa, né? Você já deve ter visto essa estátua do lançamento do disco, que era também uma forma que os gregos, eles tinham eles idolatravam o bom, né? Eram assim, vamos dizer, os princípios da educação grega. Então, a gente era educado para o bom, para o bem, para ser bom e para o belo, né? E a chamada aretei, para a virtude. Então você aprendia retórica, tinha concurso de retórica e de poesia nos Jogos Olímpicos também, né? Então você aprendia retórica, aprendia a fazer discurso e aprendia sobre política, né? Essa era a formação do homem grego, a virtude grega, a arete, vamos dizer assim, é o nome que se utilizava, arete, né? Isso aqui que vocês estão vendo, os sítios, altius e fortius, na verdade não é uma frase em grego, né? É uma frase em latim. Vamos pensar que a Grécia foi ocupada pelo Império Romano, né? E eles também adotaram os Jogos Olímpicos, né? E, na verdade, a ocupação grega, eles tentaram assimilar toda a cultura grega, que era rica. E eles criaram esse lema: sítios, altius e fortius. Sítios, né? É, 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 mais rápido, né? Mais rápido no sentido de velocidade, de pensamento, não é só no sentido físico de ser mais rápido, né? O altius, mais alto. Mais alto é o seguinte, é pensar mais alto, é estar no alto, né? É pensar acima dos outros. Tem uma frase que diz o seguinte, para a gente olhar mais longe, a gente tem que subir aonde? No ombro dos gigantes, né? É uma frase que a gente usa para inspirar o nosso espírito para a vida, para o mundo, né? Olhar mais longe, mais alto, né? Pensar mais longe. Eu quero ir a Paris, eu quero ir lá conhecer as muralhas da China, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero entrar na universidade, né? Eu quero ser presidente da República, né? Sei lá, eu quero escrever um livro, né? Então é pensar o espírito mais alto, né? E forte, os mais fortes. Mais forte é o quê? Não no sentido só físico, né, de mais força, mas no sentido de ser mais resiliente, né?
de ser mais resiliente, de ter capacidade de superação das dificuldades. A gente está vivendo uma situação, por exemplo, agora da pandemia, que nos exige isso, né? Ser mais fortes, né? Ser capaz de superar essas dificuldades. Então, esses lemas que vocês estão vendo aí, sítios, áudios e fortes, é um lema que foi incorporado também aos Jogos Olímpicos da modernidade, né? Que é um lema, na verdade, grego, e que acompanha, então, os Jogos Olímpicos aí. Então, vocês vejam que essa mistura entre aquilo que aconteceu na Grécia e na Roma Antiga também, elas estão presentes nos Jogos da Modernidade, né? Então, lá, sítios, áudios e fortes. Algumas diferenças dos Jogos Olímpicos que a gente tem que... Era um festival de competições realizadas de 4 em 4 anos, como é hoje, inclusive, né? Só esse ano aqui, nos Jogos da Modernidade, é a primeira vez que os Jogos acontecem no ano ímpar, né? Sempre de 4 em 4 anos, com exceção ali da década de 1940, que é justamente o período de guerra, e que vai ter Jogos Olímpicos só em 1948, né, em Londres. Então, em 1940, os Jogos foram em 1936 em Berlim, que foi a antessala do que veio acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, e os Jogos de Berlim são emblemáticos, né? Porque os jogos onde o Hitler queria mostrar para o mundo que os arianos eram superiores, e ele quebrou a cara, na verdade, porque Jesse James Owens, um atleta negro dos Estados Unidos, ele ganha 4 medalhas olímpicas, 4 medalhas de ouro no atletismo, nas corridas e no salto, e cala o estádio e faz, inclusive, na última medalha, o Führer, o Adolf Hitler, se retirar do Estádio Olímpico de Berlim, né? Porque ele quebrou justamente essa tese racialista, essa tese racista do nazismo, né? Então vamos lá, ó. Nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, apenas homens participavam dos Jogos, eram respeitados por todos os gregos e recebidos como heróis. As mulheres eram proibidas a participação como esportistas ou espectadoras, inclusive. Incluíam provas de diversas modalidades esportivas, inclusive música e poesia, né? Cantar, declamar poesias, né? A retórica. Durante os Jogos, era decretado um período de paz, que era o que eles chamavam de trégua sagrada para a realização dos Jogos. O prêmio para os vencedores era uma coroa feita com ramos de oliveira. Até hoje, né? Inclusive na Grécia, nos Jogos Olímpicos da Grécia em 2000, que era a celebração do centenário dos Jogos da Modernidade, se deu uma coroa de louros, né, para reportar aos Jogos da Antiguidade. Os Jogos da Grécia Antiga até 393 depois de Cristo. E em 1896, então, começam os Jogos da Era Moderna, ou os Jogos Contemporâneos. Os Jogos da Era Moderna, eles vão se diferenciar. Em 6 de abril de 1896, começava em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O renascimento do espírito olímpico, interrompido no ano de 392 depois de Cristo, deveu-se ao francês Barão de Coubertin. Em junho de 1894, apoiado pelo norte-americano William Sloane e pelo inglês Charles Herbert, e na presença de representantes de 15 países, Coubertin fundou em Sorbonne, na França, né, um bairro de Quartier Latin, o órgão precursor do Comitê Olímpico Internacional, né, o COI. Até hoje, esse organismo controla todo o mundo olímpico. Adotou-se o termo Olimpíadas, no plural, pois cada modalidade é vista como um jogo em separado, e Olimpíada como espaço de 4 em 4 anos entre elas. Então, seria o ciclo olímpico, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão. O pessoal ligado ao esporte usa muito essa expressão, ciclo olímpico, né, de 4 em 4 anos. O nome, né, ele se origina na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. Criado em cerca de 2.500 anos antes de Cristo, os Jogos Olímpicos eram uma festa esportiva em homenagem a Zeus, tão importante que até interrompiam guerras. A origem dos Anéis Olímpicos, vocês inclusive fizeram um questionário, já viram isso, foi criado em 1912, né, e representa a união. Os Jogos Olímpicos é uma celebração da paz, uma celebração da humanidade, ou seja, dos 5 continentes que compõem o planeta humano, né. A questão das mulheres, as mulheres eram proibidas. Tem aqui uma questão interessante, eu vou mostrar para vocês, né. Ó, as mulheres, o COI, a Federação Internacional de Atletismo Amador, FIA, não permitiam as mulheres oficialmente nos Jogos Olímpicos da modernidade, já em 1896. Isso é um capítulo à parte, isso é um capítulo interessante da gente ver. Eu estava até falando isso essa semana passada, nós tivemos uma formação
para os professores, né? Eu sou presidente da Comissão de Formação Continuada dos Professores do campus de Pirituba. Nós tivemos um convidado, o professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Unesp de Bauru, campus de Bauru, professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, né? Teoricamente, a Maria Eduarda está dizendo aqui, teoricamente a Olimpíada aconteceu em 2020, é verdade, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021 em função da pandemia. Pergunta de prova para daqui a 10 anos, por que os Jogos Olímpicos de 2020 ocorreram em 2021? Né? Maria Eduarda, pergunta de prova para quem estiver no ensino, for meu aluno, em 2024. Né? Enfim, o que eu estava falando mesmo? Ah, das mulheres. Importante essa parte. A gente estava conversando lá com o professor Juarez na semana passada, na formação continuada dos professores do campo de Pirituba, e aí eu dizia para ele assim, falei, professor, veja que interessante, os Jogos Olímpicos, que é o maior fenômeno cultural da modernidade, eu reporto, inclusive eu digo assim, o maior fenômeno cultural da modernidade é o esporte, é um fenômeno esportivo, que se espraiou pelo planeta, pelos 5 continentes do planeta, certo? Eu colocaria, se eu tivesse que fazer uma escala aqui de hierárquica dos fenômenos culturais da humanidade, eu colocaria o esporte moderno, né, como o maior fenômeno cultural. O segundo, a música, né? Vamos pensar que, pô, a gente ouve até hoje músicas do Beethoven, do Tchaikovsky, né? Músicas que foram compostas lá no século XVII, no século XVI, século XV, né? Então ela atravessou séculos e sobreviveu, e a gente ouve até hoje essas músicas, e elas fazem sucesso. Né? A música brasileira, que é uma música também admirada no mundo todo, a música americana, né? O jazz, principalmente, o blues, né? São dois estilos musicais que são apreciados no mundo todo, são músicas universais, talvez, posso dizer assim, o jazz, principalmente, e a música cubana, o seu ritmo. Né? Então, você teria, primeiro, eu colocaria, né? Vocês podem fazer a escala de vocês de fenômenos culturais, se vocês quiserem. A minha, eu vou hierarquizar. A primeira é o esporte moderno, a segunda, a música, né? Eu colocaria a música brasileira, a música cubana e a música norte-americana como as 3 principais estilos musicais, e a música clássica europeia, evidentemente, né? Vamos falar de Beethoven, de Wolfgang Amadeus Mozart, de Tchaikovsky, né? Vamos falar de grandes gênios da música clássica europeia, né? A música instrumental europeia. E o terceiro fenômeno cultural, o cinema, né? O cinema inventado pelos irmãos Lumière da França, vejam, aí a França volta novamente aqui para a nossa aula, né? A França que criou aí os irmãos Lumière, que são os inventores do movimento, que conseguiram dar movimento para os filmes, e conseguiram inventar o cinema, né, que ficou mudo até ali. O grande personagem do cinema mudo é o Charlie Chaplin, né? Um grande ator, produtor e diretor do cinema mudo, uma figura extraordinária, um gênio aí da humanidade, né? Charlie Chaplin, que é esse grande símbolo do cinema mudo, até quando entra aí conseguem sincronizar o áudio as imagens, e então nasce o cinema como a gente conhece hoje. Mas eu colocaria então esses 3 fenômenos: o esporte, a música e o cinema como grandes fenômenos da cultura, e os Jogos Olímpicos, esse grande fenômeno. A retomada dos Jogos proibia as mulheres de participar, né, como foi nos Jogos da Antiguidade. E isso foi interessante, porque vejam aí, o COI proibia, mas aí teve uma francesa, olha a França de novo entrando na nossa história. Né? A francesa Alice Meliat fundou a Federação Esportiva Feminina Internacional, a FEFI, em 1917. A federação supervisionava recordes, estabelecia regras e promovia esporte feminino. Né? A FEFI organizou os Jogos Olímpicos Femininos em 1922, em razão ao seu sucesso, foram reeditados em 26, 30 e 34 como Jogos Femininos Mundiais. Os Jogos obtiveram enormes públicos e isso pressionou o Comitê Olímpico Internacional, o COI, para a integração feminina nas Olimpíadas modernas. Então, veja, eu falava no começo dos Jogos Olímpicos, a retomada em 1896, até ali a primeira metade do século XX, a luta é para que as mulheres pudessem participar dos Jogos, né? Então, nós tivemos 3 fenômenos que são interessantes para vocês pensarem. O primeiro, a participação feminina no esporte, nos Jogos Olímpicos. O segundo, a questão racial, né, a luta dos negros. Então é muito simbólico a participação dos negros. Em 1976, nos Jogos Olímpicos de Montreal,
a, os países africanos boicotaram, é o primeiro período de boicote que vai acontecer nos Jogos Olímpicos. Né? Então você tem um período de boicote que vai nos Jogos Olímpicos de Montreal, 1976, nos Jogos Olímpicos de Moscou, 1980, e Los Angeles, 1984. Seguidamente, três realizações dos Jogos Olímpicos, ciclos olímpicos, são boicotados politicamente. Em 76, os países da África boicotaram os Jogos porque o All Blacks, um time famoso time de rugby da Austrália, foi fazer uma excursão na África do Sul. A África do Sul, nesse período, estava dominada pelo apartheid, o sistema racista que foi implementado na África do Sul, e que seu maior símbolo é o Mandela, né? Então a África do Sul foi banida dos Jogos Olímpicos depois, mas começa então esse boicote. Então nós vamos ter três fenômenos, olha que engraçado, prestem atenção nisso. Primeiro, a luta das mulheres para participarem dos Jogos Olímpicos. Dois, a questão racial, a questão dos negros, né, nos Jogos Olímpicos, principalmente por conta da África do Sul com o sistema do apartheid. E agora, na modernidade, nesse período nosso aqui, a questão dos transexuais, né? Dos transexuais, das transexuais, né? E a participação nos jogos. Tem a questão, tem a atleta, e vocês já devem ter ouvido falar, da Tiffany, que joga no Osasco, atleta de voleibol, né? E que é uma questão aí que o Comitê Olímpico Internacional vai ter que resolver daqui para frente. Qual é o lugar da transexuais nos Jogos Olímpicos? Eu acho, minha opinião, aqui não, minha opinião, que deve ser as modalidades mistas. Assim como as aulas de educação física ocorrem de forma mista, né, os Jogos Olímpicos têm modalidades mistas, inclusive já nos Jogos Olímpicos, como é o caso, por exemplo, do revezamento 4x100, 4x400 no atletismo, né, onde ocorre, então, a atividade mista. Eu acho que a luta pela igualdade entre seres humanos, ela é fundamental. O papel da pessoa trans no esporte precisa ser mais discutido. Exatamente, Marília. Eu acho que, você veja, nós tivemos três fases ali que eu colocaria a questão de gênero como questão debatida nos Jogos Olímpicos. A questão das mulheres, né? Tem a questão do racismo, que é uma questão que dominou ali a final do século XIX, começo do século XX, com a antropologia física, a questão do racismo, eles querem dar cientificidade para o racismo, que foi desmontada, né, a eugenia, principalmente, que foi uma pseudociência, né, e a questão do racismo, a luta pela igualdade entre seres humanos. E o ápice disso são os Jogos de 1968 no México, quando os atletas negros dos Estados Unidos, então, fazem os famosos símbolos dos Panteras Negras durante a entrega das premiações, né? A famosa, inclusive tem a foto lá que eu deixei para vocês, tem uma dessas fotos lá dos questionários dos Panteras Negras, lá nos Jogos Olímpicos do México, Cidade do México, em 1968, que eles vão, na hora de comemorar, eles levantam um punho com uma luva negra, em alusão aos Panteras Negras, um movimento político antirracista dos Estados Unidos. Né? Então, assim, vocês vejam, já começa antes, né, os protestos políticos, depois de 76 inaugura-se a era dos boicotes, né, com os países africanos boicotando, depois, em 1980, também há o boicote aos Jogos de Moscou pelos Estados Unidos, né, e pelos muitos países europeus, alinhados com os Estados Unidos, e depois, em 1984, em Los Angeles, os países liderados pela ex-União Soviética também boicotam os Jogos. Partido dos Panteras Negras é um tópico interessante de se ver em história, exatamente. Até hoje, o movimento dos Panteras Negras existe nos Estados Unidos e esteve presente aí no Black Lives Matter, né, que aconteceu aí no ano passado, tomou conta do planeta, a luta em função do assassinato de George Floyd, né, nos Estados Unidos. Os Panteras Negras reapareceram nas mídias internacionais aí, né, como um símbolo da luta antirracista nos Estados Unidos e no mundo, né? A Angela Davis, outro símbolo importante, essa ativista intelectual negra norte-americana, que tem livros importantes que tratam da questão dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e a questão da ideologia do racismo, né, e do poder branco no mundo. Angela Davis, bem lembrado pela Sabrina, né? Dois ícones aí da luta antirracista, o Partido dos Panteras Negras e a nossa querida
intelectual negra e ativista Angela Davis. Né? Então vocês vejam que a questão dos Jogos Olímpicos, elas mobilizam muitas questões políticas, né, da geopolítica do mundo, da cultura, né, questões de gênero, né, questões da economia, porque, por exemplo, vamos pegar os Jogos Olímpicos agora, de Tóquio, 2020, 21, né, falavam de Jogos da Igualdade. Mas, gente, vamos pensar. Nós tivemos uma pandemia aí, nós estamos numa pandemia de Covid-19 aí no planeta, né? E que expôs, inclusive, as desigualdades do planeta, né? As várias desigualdades estão expostas. Primeiro, vamos pegar o Haiti, por exemplo. O Haiti agora, um dos países mais pobres da América Latina, né? Não tem vacina, não teve vacina. Nenhum cidadão haitiano foi vacinado ainda. A maioria dos países da África não recebeu vacina ainda. Né? Os Estados Unidos estão aplicando já a terceira dose da vacina. Os Estados Unidos retiveram aí mais de 600 milhões de doses de vacinas lá. E boa parte do planeta aí sem vacina. Como é que os Jogos Olímpicos podem refletir uma igualdade num cenário de desigualdade e de pobreza no planeta? Né? Nós não podemos achar que os Jogos Olímpicos sejam, portanto, os Jogos da igualdade. Né? Então, os Jogos Olímpicos acabam refletindo, evidentemente, as questões da política e da economia sociocultural do planeta. Né? Os grandes temas, eles acabam refletindo nos Jogos Olímpicos. Né? Tem um documentário que chama Partido dos Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. Ele explica certinho, desde o início do partido. A Sabrina traz aqui para a gente essa informação importante também. Para quem tiver curiosidade, vale a pena entender aí os Panteras. Tem filmes, se você pegar o filme do Malcolm X, eu falei no começo aqui do nosso encontro, eu estava falando do Malcolm X, do filme, né? A gente estava fazendo alusão ali ao filme do Queen, Rhapsódia, como é que é o nome do filme? Bohemian Rhapsody, né? O filme que faz homenagem à biografia do Fred Mercury, e eu falei também de filmes biográficos, né, como eles são interessantes. E eu lembrei do filme do Malcolm X, né, ou Malcolm X, como chamam os norte-americanos, e a semelhança do Denzel Washington com o próprio Malcolm X, né, como é impressionante. E lá também tem as figuras, tem lá os Panteras Negras, aparecem muito lá nesse filme também, que é a biografia do Malcolm X, né? Outra figura também importante na luta antirracista no mundo, né? Nos Estados Unidos em particular, e também uma figura importante na luta antirracista para o mundo, né? Então é aquela velha história, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Então, assim, ser antirracista é defender principalmente a igualdade entre os seres humanos, né? Então isso é importante. Então, no presencial, Sabrina, pô, é que a gente tá no fora, né, mas isso é um filme muito bacana, a gente veio discutir. E tem outro filme que nós podemos passar, que é o filme lá que é a história do James Owens, né, como é que é o nome do filme? Acham aí pra mim, o filme, o nome do filme, eu não lembro o nome do filme, não vou falar besteira aqui. Acha aí, pesquisa aí no Google o nome do filme do Jesse James Owens nos Jogos Olímpicos, que é um filme muito bacana de assistir também, porque ele debate justamente a questão do racismo nos Estados Unidos, né? Dos direitos civis, que vai explodir lá na década de 50, que vai dar origem aí ao Martin Luther King, ao Malcolm X, aos Panteras Negras, né? E isso é importante também do ponto de vista histórico para a gente entender essa questão do racismo no mundo, especialmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, tem uma lista de filmes bacanas que poderiam passar. Um deles é esse com o Jesse James Owens nos Jogos Olímpicos, esse filme aí, recente, inclusive, que foi feito, que trata da história dele. Né? Então, vocês vejam, ó, a luta das mulheres para participar dos Jogos Olímpicos, ela é impressionante, e ela vai. Né? Você veja, ó, em 1920 é a primeira vez que foi inserida. Não, vamos ver aqui, eu quero mostrar outra coisa para você. Tabela. Vamos ver o que é uma tabela. Olha que interessante essa tabela. Em 1896, que são os primeiros jogos, a participação feminina é zero. Mas já começa aí uma luta, vocês vejam. Isso vai ao longo da história dos jogos. Até que nós cheguemos em 2012, onde todas as delegações têm representação feminina, incluindo as delegações dos países muçulmanos, onde as mulheres têm menos direitos. Né? Agora a gente está acompanhando aí a questão do Afeganistão, né?
e a questão do Afeganistão, a questão das mulheres, dos direitos das mulheres, é o principal tema, talvez, que vem sendo debatido. Raça, perfeito, Maria Eduarda. Raça. Vocês podem assistir esse filme. Esse filme tem aí quem tem. Esse filme tem aí disponível, é um filme bacana de assistir, e ele traz justamente essa discussão dos direitos civis e a questão da participação. São várias questões ali, porque, primeiro porque ele vai aos Jogos de Berlim, né, na Alemanha. Então isso também é importante. Tem uma historinha que circunda os Jogos Olímpicos de Berlim que é muito interessante. Adidas, todo mundo conhece, essa marca das 3 listas, né? Originals, eles botam os nomes e tal. É a marca mais antiga, a marca que fabrica equipamento esportivo mais antiga do mundo, certo? O final da Segunda Guerra Mundial acontece em 1945. Quem derrota os nazistas é o Exército Vermelho, né, que vem da União Soviética e ocupa Berlim. Então, Berlim é dividido. De um lado vem os Estados Unidos, né, os países do Ocidente, a resistência, e ocupam, e se divide, então, a Alemanha em 2. Né? Constrói-se um muro de Berlim, famoso, que foi derrubado em 1990. Né? A Alemanha é dividida. Os irmãos Adi e Dassler, que são a origem da abreviatura Adidas, como eles falam em alemão, ou Adidas para nós, é a abreviatura de Adi e Dassler, Adidas, né, em alemão. Esses 2 irmãos, eles criaram essa marca que fabricava sapatos esportivos, né? E quando termina a Segunda Guerra Mundial, todos aqueles que foram acusados de colaboração com o nazismo são presos e têm que explicar por que eles colaboraram com o nazismo. A Volkswagen é uma empresa que ajudou aí o nazismo, era uma empresa alemã que fabricava carros, tanques, né? Volkswagen. E a Adidas foi chamada também, os irmãos Adi e Dassler. E eles dizem o seguinte, sabe qual foi o argumento que eles utilizaram para dizer que eles não colaboraram com o nazismo? Eles colaboraram, como a maioria das empresas da Alemanha. Né? O nazismo foi uma ditadura fascista. Né? Quem não colaborava ou estava preso, tinha que ir embora da Alemanha. Eles colaboraram com o nazismo. Mas sabe qual é o argumento que eles usaram para dizer que eles não colaboraram com o nazismo? Que eles forneceram. Como é que a gente pode colaborar com o nazismo se a gente forneceu todos os sapatos do Jesse James Owens? As sapatilhas que o Jesse James Owens usou nas competições de atletismo que ele ganhou medalha de ouro, eram sapatos fabricados pelos irmãos Adi e Dassler, os Adidas. Né? Olha que interessante. Vocês vejam quanta coisa circunda no entorno dos Jogos Olímpicos. Né? Então, a Adidas, o grande argumento que eles se safaram foi esse. Né? Eles forneceram os equipamentos para o Jesse James Owens, para que ele pudesse competir. Né? Então isso é muito interessante. Eu acho que no filme Raça, inclusive, tem uma passagem que eles entregam para ele as sapatilhas, para ele poder competir. Né? Então aquele que colocava o esporte, uma ideia de que coloca o esporte acima das questões políticas. Né? Mas a verdade é essa, né? A Adidas acabou fornecendo de fato, e isso ajudou eles a escaparem. Então vocês vejam quanta coisa gira no entorno dos Jogos Olímpicos. A gente for falar de Jogos Olímpicos, dá para falar de várias vertentes, a questão das mulheres, né? A questão dos negros, a questão econômica da ideia de igualdade, né? Hoje a questão de gênero, né? Vamos falar de doping. O doping é uma herança que vem lá da Grécia Antiga, mas que foi potencializada no pós-guerra. Né? Por quê? Porque a maioria dos países que participaram da guerra usavam doping. Os alemães usavam doping, esteroides anabolizantes, por exemplo, nos campos de concentração. Né, para os presos. Os próprios soldados usavam o doping nas trincheiras de batalha, para ficarem acordados, né, para melhorarem a resistência muscular. Né. Isso tudo foi incorporado nos Jogos Olímpicos de forma mais acelerada. Vamos lembrar o seguinte, a ciência, durante a Segunda Guerra Mundial, se desenvolveu muito. Né. O avião, que levou ao suicídio do criador do alemão, do avião, o brasileiro, como é que é o nome dele? Que inventou o avião? Quem lembra aí o nome do brasileiro que inventou o avião? Santos Dumont. Santos Dumont, Sabrina, muito bem. O Santos Dumont cometeu suicídio, né? O Santos Dumont morreu por suicídio. E o argumento que ele usou foi que a máquina que ele criou
que era para o bem da humanidade, o avião, foi utilizada para a guerra, para matar gente, né? Então vocês vejam que a ciência ela se desenvolveu muito durante a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a neurociência, que é uma ciência nova, uma ciência que foi reconhecida como ciência ali por volta de 1972. Né? Os alemães faziam teste com judeus, abriam a cabeça do judeu e ficavam fazendo teste com o cérebro humano. Os testes genéticos, né? Muitos medicamentos, os esteroides anabolizantes, né? O avião, muitas tecnologias de comunicação se aperfeiçoaram e se aceleraram durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Né? Muitas utilizadas, inclusive, para dominação. Né? Então, vocês veem que o doping é uma herança, o doping moderno é uma herança da Segunda Guerra Mundial. Né? É um outro tema que a gente pode discutir muito falando de Jogos Olímpicos. Né? A questão do doping, a sua origem e tudo mais. Né? A questão cultural, né? Vocês veem lá, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, as atletas hoje muçulmanas que correm de turbante, né? Elas têm que usar muitas a burca, inclusive, né? E foi um tema polêmico também que permeou os Jogos Olímpicos, justamente porque o COI, Comitê Olímpico Internacional, e as confederações internacionais tiveram que resolver isso. Como é que vai resolver essa questão, que é uma questão religiosa e cultural, né? Que tem que ser respeitada também. Né? Tinha nesse filme Carruagens de Fogo, né? Tem um dos atletas ingleses de origem judaica e tem questões relacionadas aos judeus nas competições, porque eles guardam, por exemplo, o sábado, né? Como é que eles têm que ter uma autorização para competir nos sábados, né? É o hijab, professor, a Sabrina está lembrando. É isso aí, é o hijab, que é a vestimenta que as mulheres usam, as mulheres muçulmanas usam, né? E que, bem lembrado pela Sabrina aqui, o nome da vestimenta. É a burca também, né? E vocês vejam que engraçado, né? A gente está falando aqui de SARS-CoV, né? De coronavírus. O coronavírus, ele apareceu, tem o MERS-CoV, né? Que é uma variante do coronavírus que apareceu lá no Oriente Médio. Vocês sabem que a maioria dos infectados, quando apareceu o MERS-CoV, que provavelmente deu, na sua variante, deu origem ao coronavírus Covid-19 que a gente tem hoje, no Oriente Médio, a maioria dos infectados eram os homens. E vocês sabem por que era a maioria dos homens? Porque as mulheres usavam burca. As mulheres usavam burca e servia como uma espécie de filtro. A máscara, né? Que a gente usa hoje e que serviram como uma espécie de máscara de filtro que, então, os homens eram mais infectados do que as mulheres, justamente porque as mulheres usavam a proteção, que era o hijab ou a burca, né? Que ajudavam, inclusive, a filtrar ali o vírus, o MERS-CoV, né? Que a gente viu lá atrás, no bimestre passado. Cobertas dos pés e cabeça, difícil de contaminar, exatamente, Sabrina. Você vê que interessante? Tem umas coisas interessantes, né, que a gente... Assim como a incidência de câncer de esôfago no Japão atinge principalmente os homens. Você vê que o machismo seus castigos, né, no Japão. Justamente porque a comida, o japonês costuma comer um alimento muito quente, né? E os primeiros a comerem são os homens, uma sociedade também machista, que é a sociedade japonesa, né? Tradicional e machista. Então, as mulheres comem depois o alimento mais frio. E isso, o que acontece? Os homens acabam sendo mais afetados por câncer de esôfago, que é causado justamente por alimento muito quente, como é o caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem a maior incidência de câncer de esôfago, justamente pelo hábito cultural dos gaúchos de tomarem o chimarrão, que é bem quente. Quem tomou sabe que ele vem pelando. Isso vai causando ferimentos no esôfago e tem muita incidência de câncer de esôfago no Rio Grande do Sul. Né? Então vocês vejam que interessante. Aí as culturas machistas têm uma vingança que acaba acontecendo aí, né? É o karma, né? É o karma imediato que vem. E no caso do MERS-CoV no Oriente Médio, as mulheres foram menos infectadas justamente porque são obrigadas a utilizar a burca. Né? Então veja que interessante. E no caso aí, o hijab, né, nos Jogos Olímpicos aí foi o elemento que mais utilizado. Vejam aqui, nos Jogos Olímpicos de 2016, eu ainda não tenho os dados de Tóquio, mas nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio,
Das 316 provas diferentes, 136 modalidades elas eram femininas e 161 masculinas. Então vocês vejam que a gente já se aproxima, eu não sei agora em Tóquio, mas a gente já se aproxima de uma igualdade, né, nos Jogos Olímpicos, de modalidades femininas e modalidades masculinas, né, acontecendo, da participação feminina em modalidades nos Jogos Olímpicos. Então vocês vejam que a gente vai se aproximando da ideia de igualdade, então, nos Jogos Olímpicos, né, que ainda está longe, mas a gente vai se aproximando com relação à participação feminina, principalmente. Né? Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês um pouco, aí, nessa conversa nossa aqui sobre Jogos Olímpicos, nessa aula síncrona, trazer essas questões para vocês, assim, a possibilidade da gente... nessa última Olimpíada, o COI pela primeira vez permitiu que atletas se manifestassem. Exatamente, boa lembrar, Mikael, bom lembrar. Em função aí de vários acontecimentos relativos ao esporte, né, principalmente no ano passado, da morte, do assassinato, né, de George Floyd, do Black Lives Matter, né, o movimento que tomou conta aí do planeta, e no Brasil o racismo é algo também muito forte na nossa sociedade, que é uma sociedade racista e violenta. O COI, Comitê Olímpico Internacional, ele flexibilizou a questão do protesto. E vocês vão lembrar, por exemplo, na abertura dos Jogos, antes da abertura dos Jogos, ocorrem os Jogos de futebol, e ocorreu os Jogos do futebol feminino. E na abertura, justamente, o jogo do Brasil teve lá o protesto das mulheres do futebol feminino contra o racismo, né, se ajoelhando, o símbolo que ficou aí muito repetido, né, o Lewis Hamilton, por exemplo, no automobilismo, na Fórmula 1, repetiu esse gesto na maioria dos jogos, das provas de automobilismo de 2020, né, ele repetiu muito esse gesto durante as provas de Fórmula 1 e foi repetido aí na NBA, nos jogos do basquete americano, nos jogos do futebol americano e em vários outros lugares do mundo também se repetiu esse gesto e foi feito esse protesto nos jogos do futebol feminino principalmente, né? Então, assim, o Comitê Olímpico, bem lembrado pelo Mikael, o Comitê Olímpico Internacional teve que flexibilizar e colocou regras para os protestos durante a realização dos Jogos Olímpicos, né? Bem lembrado pelo Mikael aqui para a gente também, essa flexibilização. E vocês vão encontrar aí, eu tinha deixado um link, não lembro se eu deixei lá na página, mas poderia deixar o link aí, tem um Comitê Olímpico, tem lá a regulamentação para os protestos, né, durante a realização dos Jogos. Então isso também, você vê que obrigou a realidade do mundo, obrigou o Comitê Olímpico a rever a posição de proibição de protestos durante os Jogos Olímpicos. Então vejam quanta coisa, né, circundam os Jogos Olímpicos. Então por isso que é importante, eu considero, de 4 em 4 anos, é um momento que a gente tem para estudar os Jogos Olímpicos, esse fenômeno cultural tão forte, tão presente na nossa vida. E de 4 em 4 anos, esse ano a gente realizou os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né? Então era a chance que nós teríamos para estudar os Jogos Olímpicos. Né? E é isso que a gente está fazendo. Por isso eu tinha feito uma apostila, né? Eu tenho essa apostila, inclusive, montada, que era para ser utilizada nos jogos, nas aulas presenciais. Acabou não funcionando, mas eu tenho usado aqueles textos que vocês pegam lá no Moodle, boa parte deles são dessa apostila que eu compilei. E tem um texto que eu vou deixar para vocês lá no Moodle, que é o seguinte, A Era do Fogo, né? Que é um textinho que eu escrevi sobre os Jogos Olímpicos e a questão do simbolismo da pira olímpica, né? Tem um filme clássico aí de ficção, chama 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? É um clássico da ficção científica, acho que é dos anos 70 esse filme, e a abertura é justamente com símios, né? Aí, nossos primos, que vão dar origem ao Homo sapiens, ali, quando você tem o controle do fogo, né? Justamente, e o controle do fogo vai permitir à humanidade um desenvolvimento e o lugar que a gente ocupa hoje no topo da cadeia alimentar, né? O desenvolvimento humano, que depende aí do telencéfalo altamente desenvolvido, e esse movimento de pinça que nós realizamos com o polegar opositor, né, em oposição, que é nós somos o único animal que consegue fazer esse movimento de pinça, né, que nos permite o manejo de instrumentos.
né? Então, são esses os grandes diferenciais. E o fogo entra nessa conta, né? Então, Uma Odisseia no Espaço, aí, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um clássico da ficção científica, na abertura ele traz essa alusão à questão do fogo. E eu escrevi esse textinho que eu vou deixar lá no Moodle para vocês, que fala justamente disso, né? Esse simbolismo entre a pira olímpica e a Era do Fogo, né? Que inclusive é considerado uma era de estudo, quer dizer, o domínio do fogo, né? Tem o domínio do ferro, a era do aço, né? E assim vai sucessivamente até chegar na pólvora inventada pelos chineses. Então, assim, tem muito a ver com todas essas questões, e os Jogos Olímpicos são uma expressão de tudo isso, né? Então, por isso que é importante a gente estudar os Jogos Olímpicos, porque ele abre janelas para a gente discutir uma infinidade de temas culturais relativos à civilização, à humanidade, né? Por isso, eu acho que estudar os Jogos Olímpicos é uma questão importante para vocês. Mesmo porque vocês também aumentam o repertório cultural de vocês, isso possibilita que vocês compreendam melhor esse fenômeno daqui para frente, tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, gente. Tem dúvidas, comentários, perguntas? Tá aberto para vocês aí, antes da gente encerrar, né? Queria ouvir vocês. Aí, as atividades que têm ficado lá no Moodle, o que vocês têm achado, né, de questionário, dos textos, né? Vocês têm sugestões? Vocês acham que está difícil? Vocês acham que está fácil? Queria ouvir vocês. Sem dúvidas, Daniele. Legal. Vai ter questionário essa semana? Eu vou montar aqui. Eu vou montar. Não, vale dois. Tudo vale dois na cômputo geral. São cinco no total, né? As atividades lá que tem. A exceção quando erra muito lá, né? Eu vou ter que dar um, quer dizer, eu vou ter que tirar. Tem lá. Esse último aí tem uma questão dissertativa, que é mais pesada lá, né? Tem um peso maior, né? Justamente porque eu acho que vocês têm que começar a escrever, né? A questão dissertativa. Ficou, Sabrina? Qual foi a dúvida? Fala para mim. Vou colocar assim. Vou colocar. Tava complicado. Eu tô achando o seguinte, viu, o Maria Eduardo, que esse questionário ele ficou meio confuso mesmo. Você está correta. Eu tô achando que eu vou cancelar ele e vou colocar um outro questionário no lugar dele valendo. Ficou um pouco confuso. Eu estava revendo lá e eu achei que ficou um pouco confuso ali o que eu pedi para vocês. Eu estou achando que eu vou. Desconsiderem esse aí, eu vou deixar. Precisava ser a intervenção que a política teve no jogo, mas a gente deveria conhecer essa. Você está correta, Sabrina. Ele deveria ter sido colocado pós essa aula aqui, né? Você está correta, Sabrina. Ele deveria ter sido colocado depois desse encontro síncrono nosso, né, que possibilita aí um entendimento melhor sobre o tema. Eu acho que eu coloquei antes, e depois eu fiquei olhando, estava olhando ontem, inclusive, né, anteontem, segunda-feira, e eu achei que eu fiz uma sacanagem com vocês. Não estava certo aquele questionário que eu deixei para vocês, não. Ele ficou fora de lugar. E eu pedi uma coisa para vocês que, na verdade, a gente não conversou sobre, né? Então, não dá para considerar. Então, assim, eu tô aqui, já avisem que eu vou desconsiderem esse questionário, eu vou deixar um outro questionário a partir dessa aula que a gente teve hoje, tá? Podem avisar lá para a galera, inclusive, que desconsidera aquele questionário lá, esse último, né, o terceiro, que ficou lá, desconsidera ele. Eu vou reformular um outro questionário, e vou trazer, então, coisas que eu trouxe hoje para vocês, do texto que eu vou deixar lá também, tá? Então, assim, desconsiderem, eu vou montar um outro questionário, provavelmente amanhã, né? Eu não vou conseguir fazer hoje porque tem atividade à tarde também. Então, a partir de amanhã eu vou deixar um questionário novo, tá? Isso, pode lembrar lá, Sabrina, mas eu vou deixar um outro lá, desconsidera esse, está cancelado, né? Esse último questionário 3 está cancelado lá, não, ele não foi justo, né? Ele ficou fora de contexto, eu acho. Então eu vou colocar um outro, e aí desconsidera esse, tá?
Vocês estão corretos aí. Era uma questão que eu tinha para trazer também aí sobre esse último questionário. Ficou confuso, ficou fora de. Não faz sentido, muito sentido ali para vocês, tá? É o 2? Tá. É, porque o primeiro eu não coloquei numeração, né? Aí coloquei questionário um, 2, tá certo. É o 2. É o último que vocês fizeram, que tá lá, tá com data, né? Tá numa sequência lógica. Então, desconsidera ele vai ser cancelado. Anulado, vamos dizer assim, anulado. Então, questionário 2 anulado. Podem avisar lá. Questionário 2 foi anulado, tá? Podem avisar lá, galera. Então, quem não fez vai ter a chance de fazer, né, o novo a partir dessa conversa que a gente teve, desse encontro que a gente teve hoje, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu não vou colocar música agora no final, porque eu tinha colocado música nesse último, eu avisei vocês lá no YouTube, na hora de baixar a aula lá, o YouTube bloqueou a aula que eu dei para o segundo ano, né, dizendo que por causa de direitos autorais. Então, não vou colocar música aqui, né? Eu não posso gravar mais música aqui, então eu vou fazer. É isso mesmo, Cabo Sabrina, direitos autorais. Então, assim, essa nossa brincadeira de rádio aqui eu vou fazer antes de iniciar a gravação, sempre. Né? No início lá, a gente teve hoje a visita ilustre da professora Maria de Fátima, né? Que veio justamente para ouvir Queen. E eu toquei aqui, mas não estava gravando. Então, depois é que a gente começou a gravar a aula, né? Então, eu não vou colocar música agora para encerrar, justamente para não o YouTube não bloquear lá novamente o vídeo que eu baixar lá para poder disponibilizar no Moodle. Tá certo? Eu vou interromper nesse momento a gravação, tá? A aula está encerrada, e então a gente fica aí